Boa noite, meu nome é Rafael Eduardo e eu vou apresentar o artigo do livro do professor Aile José Hover, Direito e Informática. O nome do artigo é Bioinformática e o Projeto Genoma Humano, os novos desafios para o direito, de autoria de Patrícia Aurélia Del Nero. Nesse artigo, ela objetiva um estudo exploratório analisando o relacionamento existente entre a moderna biologia e as conquistas da genética e da informática, que juntas originaram a bioinformática. E com o projeto Genoma Humano surgiram duas perguntas importantes. A quem pertencem as sequências genéticas descobertas e se é possível a apropriação privada do resultado final do projeto Genoma Humano. E é nesse contexto, para resolver essas questões, que emerge o direito, sinalizando e mediando as relações intrínsecas desse processo de produção e delineando uma faceta interdisciplinar entre biologia e informática. Para começar, eu vou fazer um histórico do texto. A existência humana é permeada de buscas, conquistas e reconhecimento. Essas buscas podem ser atingidas de diversas formas e maneiras diferentes. Apesar disso, uma das características mais geniais do ser humano é o seu poder de sonhar, conceber utopias e também o poder de realizar as produções baseadas no seu intelecto. O homem é também capaz de conceber e de realizar experimentos científicos, criar máquinas, equipamentos, remédios, vacinas e muitas outras possibilidades para a prevenção e cura de doenças. Nós sempre objetivamos superar desafios e fazer avançar juntamente o progresso biológico. A moderna biologia, e especialmente genética, começaram com as observações de Gregor Mendel, um monge que em 1866 realizou o cruzamento de ervilhas e verificou a existência de fatores de hereditariedade. Ele observou que em algumas ervilhas vinham lisas e outras eram rugosas, sendo isso um marco significativo para a genética. As ideias de Mendel permaneceram latentes até 1910, quando Thomas Hunt Morgan instala o Flyer Room na Universidade de Columbia, em Nova York, que seria uma espécie de clube com 3 estudantes da mesma universidade. Os mesmos, eles se chamam Alfred Sturtevant, Calvin Briggs e Herman Miller, que viriam a ter grande reconhecimento como geneticistas, sendo Miller e Morgan ganhadores do Prêmio Nobel. Outro avanço considerável é a contribuição de Linus Pauling, que em 1950 cria o modelo alfa-hélice para apresentar a estrutura molecular de uma proteína. A hélice dupla, descrita por Watson e Crick, seria uma escada torcida. E nessa escada estão as bases nitrogenadas, chamadas de adenina, timina, citosina e guanina. São essas bases que dão margem a inúmeras características genéticas. E conhecendo essas características, podem ser levadas à prevenção e à cura de inúmeras doenças ou deformidades gênicas. Bem, em 1977, Frederick Sanger cria um método para sequenciar as moléculas de DNA. Esse foi o primeiro passo para a aceleração do sequenciamento genético e um aceno para o surgimento da bioinformática. Em 1986, a empresa americana PerkinElmer coloca à venda o primeiro sequenciador automático de genes. 2 anos depois, o governo americano publica um documento que estabelece as linhas gerais do projeto Genoma Humano. Essa origem é denominada Big Science. Em 1990, James Watson lançou um artigo no qual encontra-se delineando o projeto, estimado para durar 15 anos, definindo suas verbas, que geraram em torno de $2 bilhões, estratégias e cronogramas. Em maio de 98, é criado por Craig Winter a Celera Genomics, uma empresa privada dedicada exclusivamente ao mapeamento e ao sequenciamento dos genes humanos. Os objetivos principais do projeto Genoma Humano são 3. Identificar e fazer o mapeamento dos cerca de 80 mil genes que se calculava existir no DNA das células do corpo humano, determinar a sequência das 3 bilhões de bases químicas que compõem o DNA humano e armazenar essa informação em bancos de dados, desenvolver ferramentas eficientes para analisar esses dados e torná-los acessíveis para novas pesquisas biológicas. Pressupondo a geração e armazenamento dessas informações, foi necessário criar computadores e programas específicos, sendo a informática de extrema importância e fazendo surgir uma nova ciência, a bioinformática ou a biologia computacional, que é definida como especialidade inerente à transformação da biologia numa ciência
que lida com grandes quantidades de dados produzidos em massa por sequenciadores automáticos de grande capacidade. Todo o processo de geração, armazenamento e divulgação do resultado final do projeto de genoma humana prevê as possibilidades conferidas pela bioinformática.